Livro 1. Capítulo 1. Velhos amigos se reencontram. Uma rude interrupção. Flint Forja-Dente desmaiou sobre uma rocha coberta de musgo. Seus velhos ossos de anão tinham-no suportado por tempo suficiente e não estavam dispostos a continuar sem se queixarem. Eu nunca deveria ter partido, Flint resmungou, olhando para o vale lá embaixo. Ele falou alto, embora não houvesse sinal de outro ser vivo nas redondezas. Longos anos vagando solitário tinham levado o anão a adquirir o hábito de falar consigo mesmo. Ele bateu as duas mãos nos joelhos. E que eu seja amaldiçoado se partir novamente, ele anunciou com veemência. Aquecida pelo sol da tarde, a rocha transmitia uma sensação de conforto para o velho anão, que tinha passado o dia inteiro caminhando no frígido ar do outono. Flint relaxou e deixou o calor penetrar em seus ossos, o calor do sol e o calor de seus pensamentos, porque ele estava em casa. Ele olhou à sua volta, seu olhar se demorando carinhosamente nas paisagens familiares. O lado da montanha abaixo dele formava como que o lado de uma concha na montanha alta e acarpetada no esplendor do outono. As copadeiras do vale davam a impressão de estar pegando fogo com as cores da estação, os vermelhos brilhantes e dourados se desvanecendo na cor púrpura dos montes Caroles mais além. O impecável céu azul-violeta que se via entre as árvores repetia-se nas águas do lago de cristal. Finas colunas de fumaça anelavam-se no topo das árvores, um único sinal da presença de Solace. Uma névoa suave que se expandia cobria o vale com um aroma suave de fogueiras caseiras queimando. Enquanto sentava e descansava, Flint pegou um bloco de madeira e uma adaga brilhante de seu alforje. Suas mãos moviam-se inconscientemente. Desde tempos imemoriais, seu povo sempre teve a necessidade de dar a forma que eles desejavam àquilo que não tem forma. Ele mesmo tinha sido um ferreiro renomado antes de se aposentar, alguns anos atrás. Ele colocou sua faca na madeira, depois suas mãos permaneceram paradas, pois a atenção de Flint havia sido atraída pela fumaça que saía das chaminés escondidas lá embaixo. O fogo da minha própria casa apagou, Flint disse suavemente. Ele chacoalhou a si mesmo, com raiva por seu sentimentalismo, e começou a cortar a madeira com violência. Ele resmungava alto. Minha casa ficou vazia. É provável que o telhado tenha goteiras e que a mobília tenha sido arruinada. Busca estúpida. Essa foi a coisa mais idiota que eu já fiz. Depois de 148 anos, eu deveria ter aprendido. Você nunca aprenderá, não. Uma voz distante respondeu-lhe. Nem que você viva 248 anos. A mão do anão deixou a madeira cair. Depois, moveu-se com uma calma segurança da adaga para o cabo do machado, enquanto ele prescrutava o caminho. A voz soou familiar. A primeira voz familiar que ele escutava em muito tempo, mas ele não sabia dizer quem era. Flint apertou os olhos contra o sol que se punha. Ele achou que tinha visto a silhueta de um homem correndo caminho acima. De pé, Flint colocou-se à sombra de um pinheiro alto para ver melhor. O caminhar do homem era marcado por uma graça elegante, a graça de um elfo, Flint teria dito. Mas o corpo do homem tinha a espessura e a firmeza dos músculos de um humano. E os pelos faciais eram definitivamente humanos. Tudo que o anão conseguia ver da face do homem coberta por um capuz verde era uma pele bronzeada e uma barba de tom castanho avermelhado. O homem trazia um arco longo pendurado em um ombro e uma espada presa no seu lado esquerdo. Ele vestia uma roupa de pelica, cuidadosamente trabalhada com os desenhos intricados que os elfos adoravam. Mas nenhum elfo no mundo de Krynn poderia ter barba. Nenhum elfo, exceto... Tanis! Disse Flint de modo hesitante enquanto o homem se aproximava. O próprio. O rosto barbado do recém-chegado se abriu num enorme sorriso. Ele manteve os braços abertos e, antes que o anão pudesse pará-lo, agarrou Flint em um abraço que o levantou do solo. O anão apertou seu velho amigo contra si durante um breve momento. Depois, lembrando-se de sua dignidade, debateu-se e se livrou do abraço do meio-elfo. Bem, você não aprendeu boas maneiras em 5 anos, o anão resmungou. Continua não respeitando minha idade nem meu posto. Me erguer como um saco de batatas. Flint olhou estrada abaixo. Espero que ninguém conhecido tenha nos visto. Eu duvido que existe muita gente que se lembre de nós, disse Tanis, os olhos estudando o amigo troncudo carinhosamente. O tempo não passa para você e eu, velho anão, como ele passa para os humanos. 5 anos são um longo tempo para eles e um curto momento para nós. Aí ele sorriu. Você não mudou nada. O mesmo não pode ser dito dos outros. Flint sentou na rocha e voltou a esculpir.
E ele franziu a testa para Tanis. Por que essa barba? Você já era feio o suficiente. Tanis coçou o queixo. Eu estive em terras que não eram amistosas com pessoas de sangue élfico. A barba, um presente de meu pai humano, ele disse com uma ironia amarga, ajudou muito a esconder minha origem. Flint grunhiu. Ele sabia que aquela não era a verdade completa. Embora odiasse matar, Tanis não era de se esconder de uma briga por trás de uma barba. Cavacos de madeira voavam. Estive em terras que não eram amistosas com qualquer um de qualquer tipo de sangue. Flint virou a madeira em sua mão examinando-a. Mas nós estamos em casa agora. Tudo isso ficou para trás. Não pelo que eu tenho escutado, disse Tanis, cobrindo novamente o rosto com um capuz para evitar o sol em seus olhos. Os altos seguidores de Raven indicaram um homem chamado Rederick para governar como alto teocrata em Solace, e ele transformou a cidade em um viveiro de fanáticos com sua nova religião. Tanis e o anão viraram-se e olharam para baixo, para o vale quieto. Luzes começaram a piscar, tornando visíveis as casas nas árvores. O ar da noite estava parado, calmo e doce, tingido com o cheiro de fumaça da madeira das lareiras das casas. Vez ou outra, eles conseguiam ouvir o barulho lá longe de uma mãe chamando seus filhos para o jantar. Não ouvi falar de nenhum problema em Solace, Flint disse calmamente. Perseguição religiosa, inquisições. A voz de Tanis soou ameaçadora vindo das profundezas de seu capuz. A voz mais grave, mais sombria do que Flint se lembrava. O anão franziu a testa. Seu amigo havia mudado nesses 5 anos, e os elfos nunca mudam. Mas Tanis era apenas meio elfo, um filho da violência. Sua mãe havia sido estuprada por um guerreiro humano durante uma das muitas guerras que haviam separado as diferentes raças de crime durante os anos caóticos que se seguiram ao cataclismo. Inquisições. De acordo com os boatos, isso atinge apenas aqueles que desafiam o alto teocrata. Flint disparou. Eu não acredito nos deuses dos seguidores. Nunca acreditei, mas não exponho minhas ideias pelas ruas. Fique calado e eles te deixam sossegados. Esse é meu mote. Os altos seguidores de Raven ainda são homens sábios e virtuosos. É apenas essa maçã podre em Solace que está estragando todo o cesto. A propósito, você encontrou o que procurava? Algum sinal dos antigos e verdadeiros deuses? Tanis perguntou. Ou paz de espírito? Eu buscava os dois. A respeito do qual dos dois você quer saber? Bem, eu achei que um vinha junto com o outro, Flint grunhiu. Ele girou o pedaço de madeira em suas mãos, ainda insatisfeito com suas proporções. Nós vamos ficar aqui a noite inteira sentindo o cheiro da comida? Ou nós vamos para a cidade jantar? Vamos, Tanis acenou com um gesto. Juntos, os dois começaram o trajeto, mas as longas pernas de Tanis forçavam o anão a dar 2 passos para cada um dele. Embora já fizesse muitos anos que eles tinham viajado juntos, Tanis diminuiu inconscientemente seu ritmo, enquanto Flint apressou inconscientemente o dele. Então, você não encontrou nada? Flint continuou. Nada, Tanis respondeu. Como havíamos descoberto há muito tempo atrás, os únicos clérigos e sacerdotes que existem nesse mundo servem falsos deuses. Eu ouvi histórias de curas, mas tudo não passava de truques de mágicas. Felizmente, nosso amigo Raistlin me ensinou que eu deveria olhar. Raistlin, disse Flint ofegante. Aquele mágico branquelo e magricela. Ele próprio é mais do que meio charlatão, sempre reclamando e resmungando e metendo o nariz onde não é chamado. Se não fosse pelo cuidado que o irmão gêmeo tem com ele, alguém já teria dado um fim às suas mágicas há muito tempo. Tanis estava feliz pelo fato da barba esconder seu sorriso. Acho que aquele jovem era um mago melhor do que você quer admitir, ele disse. E você tem de convir que ele trabalhou duro e sem descanso para ajudar aqueles que foram enganados pelos falsos clérigos, como eu, ele suspirou. Pelo que você sem dúvida recebeu poucos agradecimentos, o anão disse. Muito pouco, disse Tanis. As pessoas querem acreditar em alguma coisa, mesmo que lá no fundo elas saibam que não é verdade. Mas e você? Como foi sua viagem para sua terra natal? Flint continuou caminhando com passos pesados sem responder, a cara fechada. Por fim ele disse, eu nunca deveria ter ido. Ele levantou os olhos para Tanis, seus olhos quase impossíveis de se ver através das sobrancelhas brancas e espessas, informando o meio-elfo que esta parte da conversa não era bem-vinda. Tanis percebeu o olhar de Flint, mas fez suas perguntas do mesmo modo. O que aconteceu com os clérigos anões, as histórias que nós ouvimos?
Não eram verdadeiras. Os clérigos desapareceram 300 anos atrás, durante o cataclismo. Assim dizem os anciões. Igual aos elfos, Tanis ponderou. Eu vi. Psiu. Tanis levantou uma das mãos como advertência. Flint ficou imóvel. O que foi? Ele murmurou. Tanis apontou. Lá naquele arvoredo. Flint olhou para além das árvores, ao mesmo tempo que sua mão procurava o machado de batalha que estava amarrado às suas costas. Os raios vermelhos do sol poente refletiram por um segundo em um pedaço de metal que brilhava por entre as árvores. Tanis o viu uma vez e o perdeu. Depois viu de novo. Naquele momento, porém, o sol desceu, deixando no céu um brilho violeta e fazendo com que as sombras da noite se arrastassem sobre as árvores da floresta. Flint apertou os olhos e olhou para dentro da escuridão. Não vejo nada. Eu vi, disse Tanis, e continuou fitando o mesmo lugar onde tinha visto o metal. E gradualmente sua visão de elfo começou a detectar a morna áurea vermelha, emanada por todos os seres vivos, mas visível apenas para os elfos. Quem está aí? Tanis perguntou. Durante um bom tempo, a única resposta foi um som estranho que fez com que os pelos do pescoço do meio-elfo se arrepiassem. Era um som oco, uma espécie de zunido que começou baixo, foi aumentando até se transformar num tom agudo, como um gemido gritado. Acompanhando o grito havia uma voz. Elfo andarilho, volte de onde você veio e deixe o anão para trás. Nós somos os espíritos daquelas pobres almas que Flint Forjadente deixou no chão do bar. Nós morremos em combate? A voz do espírito aumentou ainda mais, assim como o gemido oco que acompanhava. Não, nós morremos de vergonha, amaldiçoados pelo fantasma da uva, por não sermos capazes de beber mais do que um anão da montanha. A barba de Flint tremia de ódio, e Tanis, que tinha começado a gargalhar, foi forçado a agarrar o furioso anão pelos ombros para evitar que ele disparasse de cabeça dentro da mata. Malditos sejam os olhos dos elfos. A voz fantasmagórica ficou alegre. E malditas sejam as barbas dos anões. Você não desconfiou? Flint murmurou. Taslerhoff pés ligeiros. Houve um ligeiro farfalhar nos arbustos mais baixos. Então, uma figura pequena se pôs em pé no caminho. Era um Kender, um membro de uma raça considerada por muitas pessoas em Krynn como um incômodo igual aos mosquitos. De ossatura pequena, os Kenders raramente crescem mais do que 1,20 m. Este Kender, em particular, era quase da altura de Flint, mas sua estrutura franzina e seu perpétuo rosto de criança faziam com que ele parecesse menor. Ele vestia um leggings azul brilhante que contrastava fortemente com seu colete de pelo de animal e sua túnica simples feita em casa. Seus olhos castanhos brilhavam cheios de malícia e alegria. Seu sorriso parecia chegar ao topo de suas orelhas pontudas. Ele baixou a cabeça numa mesura de gozação, o que fez com que uma longa mecha de seu cabelo castanho, que era seu orgulho e alegria, caísse por cima de seu nariz. Depois, ele se endireitou rindo. O brilho metálico que os olhos de Tanis tinham visto vinham das fivelas de um dos numerosos sacos presos à volta de seu ombro e da sua cintura. Taz sorriu para eles, apoiando-se em seu cajado Rupak. Era este cajado quem havia criado aquele som fantasmagórico. Tanis deveria tê-lo reconhecido de imediato, pois já havia visto o Kender assustar muitos de seus atacantes só com o rodopiar de seu cajado no ar, produzindo aquele gemido. Uma invenção dos Kenders. A parte de baixo do cajado Rupak era pontiaguda e coberta de cobre. O topo tinha uma espécie de forquilha, com uma tira de couro. O cajado era feito com um pedaço de madeira de salgueiro flexível. Apesar de ser menosprezado por toda e qualquer raça de Krynn, o Rupak era mais do que uma ferramenta ou uma arma útil para os Kenders. Era também seu símbolo. Abre aspas. Novas estradas pedem por um Rupak. Fecha aspas. Era um ditado popular entre o povo Kender. Era sempre imediatamente seguido por mais um de seus ditados. Nenhuma estrada é velha demais. Taslerhoff de repente correu para a frente, com os braços abertos. Flint! O Kender jogou seus braços em volta do anão e o abraçou. Flint, envergonhado, respondeu ao abraço de forma relutante. Depois, rapidamente, deu um passo atrás. Taslerhoff riu. Depois levantou os olhos para o meio-elfo. Quem é este? Ele disse. Tanis, eu não te reconheci de barba. Ele estendeu os braços curtos. Não, obrigado, Tanis disse rindo. Ele acenou mantendo o Kender à distância. Eu prefiro que minha escarcela continue no lugar onde está. Com um repentino olhar de espanto, Flint procurou sob sua túnica.
Seu safado! Ele rugiu e pulou sobre o Kender, que ria. Os dois rolaram na poeira. Tanis, segurando o riso, começou a puxar Flint de cima do Kender. Aí ele parou e se virou alarmado. Tarde demais. Ele ouviu o chacoalhar da prata das rédeas e do cabresto e o bufar de um cavalo. O meio-elfo levou a mão ao punho de sua espada, mas ele já havia perdido toda e qualquer vantagem que poderia ter se estivesse alerta. Praguejando, Tanis não podia fazer nada senão ficar parado e olhar para a figura que emergia das sombras. Ela estava sentada num pequeno pônei de pelos longos na perna que se movia com a cabeça baixa, como se tivesse vergonha de seu cavaleiro. O rosto do cavaleiro tinha manchas cinzas e sua pele flácida pendia, criando dobras. 2 olhos cor-de-rosa olhavam para eles debaixo de um capacete de aparência militar. Seu corpo gordo e pelancudo vazava por entre os pedaços de uma armadura barata e pretensiosa. Um odor peculiar atingiu Tanis e ele franziu o nariz com nojo. Hobgoblin! Seu cérebro registrou. Ele largou a espada e chutou Flint, mas naquele momento o anão deu um tremendo espirro e caiu sentado sobre o Kender. Cavalo! Disse Flint, espirrando novamente. Atrás de você, Tanis respondeu baixinho. Flint, ouvindo o tom de alerta na voz de seu amigo, levantou-se desajeitadamente. Taslerhoff rapidamente fez o mesmo. O Hobgoblin estava sentado no pônei com uma perna de cada lado, observando-os com um olhar desdenhoso, levantando os lábios de sua cara chata. Seus olhos rosa refletiam os últimos raios de sol. Vocês estão vendo, rapazes? Disse o Hobgoblin, falando a língua comum com um forte sotaque. Com que tipo de idiotas estamos lidando aqui em Solace? Ouviu-se um riso vindo de trás das árvores que havia atrás do Hobgoblin. 5 guardas goblins vestindo uniformes mal feitos saíram caminhando. Eles se posicionaram dos 2 lados do cavalo de seu líder. Agora, o Hobgoblin se inclinou em sua cela. Tanis assistia com uma espécie de fascinação horrível quando a enorme barriga da criatura engoliu o bico da cela. Eu sou o Cotiliquetoede, líder das forças que mantém Solace protegida de elementos indesejáveis. Vocês não têm direito de estar andando nos limites da cidade depois do pôr do sol. Vocês estão presos. Cotiliquetoede inclinou-se para falar com um goblin que se encontrava perto dele. Traga-me o cajado de cristal azul, se você o encontrar com eles, ele disse na sua estranha língua. Tanis, Flint e Taslerhoff trocaram olhares entre si, se questionando. Todos eles sabiam falar alguma coisa na língua dos goblins. Taz melhor do que os outros. Será que eles tinham ouvido direito? Um cajado de cristal azul? Se eles resistirem, acrescentou Cotiliquetoede, voltando a falar em língua comum para causar mais efeito. Mate-os. Depois disso, ele puxou as rédeas, girou sua montaria num único gesto e galopou o caminho abaixo em direção à cidade. Goblins? Em Solace? Este novo teocrata tem muita coisa para explicar, disse Flint. Levantando a mão, ele puxou o machado de batalha de suas costas e plantou seus pés firmemente no chão, balançando para frente e para trás até se sentir equilibrado. Muito bem, ele anunciou. Vamos lá. Eu lhes aviso para recuarem, Tanis disse, jogando o manto sobre um dos ombros e sacando a espada. Nós fizemos uma longa jornada. Estamos cansados, famintos e atrasados para uma reunião com amigos que não vemos há muito tempo. Não temos nenhuma intenção de sermos presos. Ou sermos mortos, acrescentou Taslerhoff. Ele não tinha sacado nenhuma arma, mas continuava observando os goblins com interesse. Um pouco surpresos, os goblins trocaram olhares nervosos entre si. Um deles olhou sinistramente para a estrada onde seu líder tinha desaparecido. Os goblins estavam acostumados a incomodar fazendeiros e vendedores ambulantes que viajavam para a pequena cidade, não a desafiar lutadores armados e obviamente treinados. Mas seu ódio contra as outras raças de Kryn vinham de longa data. Eles sacaram suas espadas longas e curvas. Flint deu um passo à frente, suas mãos agarrando firmemente o cabo do machado. Só existe uma criatura que eu odeio mais que um anão, ele declarou. Essa criatura é um goblin. O goblin mergulhou contra Flint, esperando derrubá-lo. Flint girou seu machado com uma precisão normal, a cabeça de um dos goblins rolou na poeira e o corpo dele se estatelou no chão. O que vocês gosmentos estão fazendo em Solace? Tanis perguntou, aparando habilmente a estocada desajeitada de um outro goblin. Suas espadas se cruzaram e pararam por um momento. Então, Tanis empurrou o duende para trás. Vocês trabalham para o Alto Teocrata? Teocrata! O goblin engasgou com a gargalhada que deu. Brandindo a espada como um louco, ele correu para cima de Tanis. Aquele idiota! Nosso Cotiliquê trabalha para o
A criatura empalou a si mesma na espada de Tanis. Ela grunhiu, depois foi escorregando devagarinho até cair no chão. Droga! Tanis praguejou e olhou frustrado para o Goblin morto. Idiota atrapalhado, eu não queria matá-lo, só queria descobrir quem o contratou. Você descobrirá quem nos contratou mais cedo do que gostaria, resmungou outro Goblin. Correndo na direção do meio-elfo distraído, Tanis virou-se rapidamente e desarmou a criatura. Depois deu-lhe um chute no estômago e o Goblin se curvou. Um outro Goblin correu para cima de Flint, antes que o anão tivesse tempo de se recuperar de seu golpe letal. Ele cambaleou para trás, tentando recuperar o equilíbrio. Aí a voz fina de Taslehoff se fez ouvir. Esta escória luta para qualquer um, Tanis. Dê-lhes carne de cachorro de vez em quando, e eles serão seus para sempre. Carne de cachorro! O Goblin grasnou e se afastou de Flint enraivecido. Que tal carne de Kender, seu vozinha fina? O Goblin correu na direção do aparentemente desarmado Kender, agitando os braços, tentando alcançar seu pescoço com suas mãos vermelho-púrpura. Taz, sempre com aquela expressão inocente de criança, enfiou a mão no colete de lã de carneiro, de onde puxou uma adaga e a arremessou num único gesto. O Goblin colocou as mãos no peito e caiu com um gemido. Sobrou apenas o som dos pés batendo quando o último duende fugiu correndo. A batalha havia terminado. Tanis guardou sua espada, fazendo caretas de nojo diante os corpos fedorentos. O cheiro lembrava peixe podre. Flint limpou o sangue negro de Goblin da lâmina de seu machado. Taz fitava com tristeza o corpo do Goblin que ele havia matado. Ele tinha caído de bruços, com a adaga escondida debaixo dele. Eu pego ela para você, Tanis se ofereceu, preparando-se para rolar o corpo. Não, Taz fez uma careta. Eu não a quero mais, sabe? Você nunca consegue se livrar do cheiro. Tanis concordou com um aceno de cabeça. Flint prendeu novamente seu machado e os três continuaram a percorrer o caminho. As luzes de Solace ficavam mais claras à medida que a escuridão aumentava. O cheiro da fumaça de madeira no ar frio da noite trouxe pensamentos de comida, calor e segurança. Os companheiros apertaram o passo. Eles não falaram nada durante um bom tempo. Todos eles ouvindo o eco das palavras de Flint em suas mentes. Goblins em Solace. Por fim, a despeito disso, o irrefreável Kender gargalhou. Além do mais, ele disse, a adaga era do Flint mesmo.